estudantes. Eu sou o professor Hugo Valença, da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho 2, e no nosso encontro de hoje, que corresponde à nossa 7ª semana de estudos, nós vamos tratar de uma abordagem geral em higiene e segurança do trabalho. Os conteúdos que vão fazer parte da nossa aula de hoje, que se refere à nossa semana 7, são, dentro da abordagem geral em higiene e segurança do trabalho, uma revisão rápida de algumas normas regulamentadoras já estudadas em aulas anteriores e também descrições a respeito do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, o LTCAT, e do Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP. Então, em aulas anteriores, nós estudamos diversas normas regulamentadoras que tratam dos mais variados temas. Uma dessas normas foi a NR4, que trata do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, ou SESMIT. Nós vimos o dimensionamento desse serviço, quais os profissionais integrantes dele, quais as funções que vão caber ao SESMIT. Entre elas se destaca a determinação do uso do EPI quando requerido para garantir a saúde e o bem-estar do trabalhador, entre outros aspectos relacionados aí ao SESMIT. Nós estudamos também a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou CIPA, e sobre ela nós vimos como se dá a organização da CIPA, como ocorrerá o dimensionamento da comissão, quais são as atribuições que cabem aos integrantes da CIPA, que também são conhecidos como cipeiros. Entre elas se destaca a elaboração do mapa de riscos, mas também há diversas outras, e também vimos aí diversos tópicos relacionados a NR5 especificamente. Uma outra norma que nós estudamos foi a NR6, que trata do equipamento de proteção individual, ou EPI, e aí nós vimos quando ele deve ser fornecido, quais são as responsabilidades de empregadores e empregados quanto ao EPI e diversos outros aspectos relatados aí na NR6. Um ponto importante de ser ressaltado é o de que o anexo 1 da NR6 apresenta a lista dos equipamentos de proteção individual apropriados a um grande número de atividades de trabalho. Uma outra norma que nós estudamos em aulas passadas foi a NR7, que trata justamente do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou PCMSO. Na ocasião em que nós estudamos essa norma, nós vimos qual é o objetivo geral dela, ou do PCMSO, quais são as responsabilidades do empregador e do médico coordenador no âmbito do PCMSO, quais são os exames médicos que deverão ser realizados de tempos em tempos com os trabalhadores e também em ocasiões específicas, e também diversos outros tópicos dentro da NR7. Outra norma que nós estudamos também foi a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou PPRA, e aí nós vimos a respeito do desenvolvimento desse programa, quais são as funções que vão caber ao empregador e ao empregado no âmbito do PPRA, a definição de riscos ambientais, qual deve ser a estrutura do programa, e também diversos outros aspectos relatados na NR9 sobre o PPRA. Um ponto importante da NR9 é o de que os anexos 1, 2 e 3 dela apresentam os critérios de higiene e segurança do trabalho no que se refere aí à exposição à vibração, ao benzeno, né, que é uma substância química tóxica, e ao calor, tudo isso dentro da alçada aí do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? Então, com base nas normas regulamentadoras que nós estudamos em aulas passadas, é possível estabelecer um fluxo anual de informações resumido que deve ser seguido aí a fim de pôr em prática as recomendações de higiene e segurança do trabalho em uma empresa. Então, nesse fluxo de informações, a primeira etapa consiste exatamente na avaliação dos riscos ambientais, que, conforme o próprio nome deixa claro, se trata de um levantamento, né,
e também de uma análise dos riscos que existem nos diversos locais de trabalho que compõem uma empresa, tá? E aí, essa etapa, ela pode ser considerada uma tarefa coletiva porque diversas pessoas e profissionais ligados à empresa estão envolvidos nela. A CIPA realiza a avaliação dos riscos ambientais com o objetivo de, entre outras ações, elaborar o mapa de riscos que, conforme nós vimos em uma aula passada, é uma ferramenta gráfica de forte apelo visual em que são mostrados os riscos e as intensidades dos riscos existentes nos diversos locais ou ambientes de trabalho que compõem uma empresa. Então, um dos órgãos que realiza a avaliação dos riscos ambientais é justamente a CIPA, com o objetivo de realizar aí a confecção do mapa de riscos. Para a confecção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é necessário também fazer uma avaliação dos riscos ambientais, a qual será conduzida, nesse caso, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, ou por pessoa ou equipe indicada pelo empregador, tá? Então, no caso do PPRA, os riscos ambientais deverão ser avaliados com uma base quantitativa, tá? Eles deverão ser quantificados, diferentemente da avaliação promovida pela CIPA, que é mais subjetiva, certo? Então, para o PPRA também é necessário a avaliação dos riscos ambientais, só que de maneira, em vez de subjetiva, quantitativa, certo? E, finalmente, também, o MSO dependerá de uma avaliação dos riscos ambientais, sendo conduzido aí pelo médico coordenador desse programa, e, com base nos riscos detectados, o médico proporá aí os exames aos quais o trabalhador deverá ser submetido periodicamente, certo? Então, a primeira etapa de avaliação dos riscos ambientais é determinante das etapas seguintes, de elaboração do mapa de riscos, do PPRA e do PCMSO. E aí esse fluxo de informações é dito anual, porque ele tem validade geralmente de 1 ano, e a cada novo ano é feita uma nova avaliação dos riscos ambientais como uma tarefa coletiva, a fim de realizar as etapas seguintes que compõem aí esse fluxo resumido em higiene e segurança do trabalho para uma empresa, certo? E aí, mais uma norma que nós estudamos foi a NR15, que diz respeito às atividades e operações insalubres. Nós vimos que os trabalhadores que ficam sujeitos à insalubridade fazem jus a um adicional de remuneração que vai depender do grau da insalubridade, né? E aí, dentro da NR15, estipula-se o laudo de insalubridade, que deverá ser emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho devidamente habilitado. Outra norma que nós estudamos foi a NR16, que trata das atividades e operações perigosas, e aí, nesse caso também, o trabalhador que exercer suas atividades laborais sob periculosidade fará jus a um adicional de remuneração específico para a periculosidade, e dentro da NR15, da mesma forma que para a NR16, define-se aí o laudo de periculosidade, né? Que também deverá ser emitido ou elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, certo? Então, passada essa revisão rápida a respeito de normas que nós estudamos em aulas anteriores, vamos falar um pouco agora a respeito do laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ou LTCAT. O LTCAT é um documento em que são evidenciados os resultados de avaliação do ambiente de trabalho com o objetivo de determinar a presença ou ausência de agentes nocivos por meio da medição de concentração e intensidade e também do tempo de exposição do trabalhador, certo? Então essa é precisamente a definição do LTCAT. E aí vai caber ao engenheiro de segurança do trabalho ou ao médico do trabalho elaborá-lo da mesma forma que
no caso do laudo de insalubridade e do laudo de periculosidade. A estrutura do LTCAT deve conter alguns tópicos obrigatórios. Alguns desses tópicos são os seguintes: um reconhecimento dos fatores de riscos ambientais, o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, bem como especificação e implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, e também mais alguns outros tópicos aí que fazem parte da lista de tópicos obrigatórios que devem fazer parte do LTCAT, certo? E aí, talvez a função ou a utilidade principal do LTCAT seja auxiliar o preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou PPP. Porém, para essa finalidade, o LTCAT poderá ser substituído por outros documentos, desde que esses outros documentos sejam acrescidos com elementos informativos básicos constitutivos do LTCAT e ausentes nesses outros documentos. E aí, quais poderão ser esses documentos? Laudos técnicos periciais realizados na empresa, ou seja, os laudos de insalubridade e periculosidade, e também as chamadas demonstrações ambientais, que são o PPRA, o PCMSO, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, tá? Que são aí o PGR e o PCMAT. Então, desde que esses documentos sejam complementados com os elementos informativos básicos constitutivos do LTCAT, eles poderão substituir o LTCAT aí, no auxílio ao preenchimento do PPP. Tá? E aí, aqui se apresenta uma comparação entre o LTCAT, o PPRA e os laudos de insalubridade e periculosidade. Talvez as diferenças mais destacáveis entre o LTCAT, o PPRA e os laudos sejam as seguintes. No caso do PPRA e dos laudos de insalubridade e periculosidade, as exigências legais são estabelecidas pela legislação trabalhista. Já no caso do LTCAT, a exigência legal é estabelecida por uma norma ou regra previdenciária. Tá? E aí, repare também que a etapa de antecipação dos riscos está presente no PPRA, mas ausente nos demais, e a etapa de controle dos riscos também existe no PPRA e está ausente nos demais. Contudo, o PPRA não apresenta a etapa de conclusão, mas os outros, o LTCAT, o laudo de insalubridade e o laudo de periculosidade, sim. Ok? E aí falar agora um pouco a respeito do Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou PPP. Ele é um documento de natureza histórico-laboral e que vai reunir, entre outras informações, 3 tipos de informações essenciais, que são dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica. Todas essas informações coletadas durante o período total em que um trabalhador exerceu suas atividades em uma determinada empresa. Tá? Então essa é exatamente aí a definição do PPP. Okay? E aí, para que serve o PPP? Né? Ou quais são as finalidades dele? Uma das finalidades consiste exatamente em comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular o benefício da aposentadoria especial. Então, caso o trabalhador deseje solicitar aposentadoria especial, o PPP será o documento apropriado para que ele faça isso, certo? E aí, existem outras finalidades que também são típicas do PPP. Uma delas é prover o trabalhador com o meio de prova para que ele garanta o acesso a todos os direitos decorrentes da relação de trabalho e que cabem a ele. Tá? E também, para a empresa, o PPP serve para que ela se proteja aí, de eventuais ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores, já que o PPP ele vai servir aí como um meio de prova produzido em tempo real, tá? Que organiza
as informações de maneira individualizada com relação aos trabalhadores ao longo dos anos de trabalho. Ok? E aí o fluxo anual de informações contendo agora o LTCAT e o PPP apresenta esse aspecto. Então, além das 4 etapas básicas do fluxo resumido, estarão presentes também o LTCAT e o PPP. E aí repare que o LTCAT ele está ali interagindo com o PPRA e o PCMSO, tá? São documentos que apresentam finalidades similares, inclusive o PCMSO e o PPRA podem substituir o LTCAT, né, caso complementados com as informações constitutivas do LTCAT, e eles servirão como auxílio aí para preenchimento do PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, certo? E aí, no caso de aposentadoria especial, a concessão desse benefício acontecerá quando se comprove o exercício de trabalho em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente, e isso vai constituir, por sua vez, um fato gerador de contribuição previdenciária para custeio do benefício. Então, para caracterizar uma situação que faz jus à aposentadoria especial, que justifica a concessão desse tipo de benefício, deverá ser comprovado o exercício de trabalho em condições especiais, com a exposição do trabalhador aos agentes nocivos de modo permanente, tá? Não ocasional e nem intermitente, e isso vai representar um fato gerador de contribuição previdenciária para a empresa, a fim de que se custeie aí esse benefício da aposentadoria especial, certo? E aí lembrando que o PPP é um documento essencial nesse contexto aí da aposentadoria especial, certo? E aí, quem são ou quais são essas condições especiais, né, que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador? Elas são definidas aí no decreto número 3048, de 6 de março, aliás, de maio de 1999. E aí o anexo 5, ou melhor, o anexo 4 desse decreto apresenta os agentes nocivos e o tempo de exposição que terão que ser verificados aí a fim de que se caracterize condição especial, tá? Então, por exemplo, no caso de arsênio e seus compostos, o trabalhador que ficar exposto a esse agente nocivo deverá ficar exposto durante um tempo aí de 25 anos, e durante esses 25 anos ele deverá contribuir para que, passado esse tempo, ele possa então solicitar o benefício da aposentadoria especial. Então, de maneira similar acontece para agentes físicos, químicos e biológicos em mineração subterrânea, cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção. Nesse caso, o tempo de exposição será de 20 anos, e também no caso de agente nocivo físico, químico e biológico, com trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção, nesse caso com um tempo de exposição aí de 15 anos, tá? Então esse anexo, o anexo 4 do decreto número 3048, apresenta os agentes nocivos e os respectivos tempos de exposição. Então, como fechamento da nossa aula 7, em que nós tratamos de uma abordagem geral em higiene e segurança do trabalho, eu gostaria de recomendar a vocês que estudassem os textos base de apoio, que assistissem os vídeos de apoio e que fizessem a lista de exercícios de apoio como forma aí de fixar os conhecimentos. Esta foi a nossa última aula da disciplina. Muito obrigado a todos vocês e até breve.